Faço trilha sozinho há uns 6 anos. Já me sinto confortável o suficiente na natureza para não precisar mais ficar em trilhas principais, o que provavelmente foi o que me colocou nessa situação. Isso aconteceu em outubro do ano passado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Tinha vindo de São Paulo para o fim de semana prolongado, planejando pegar algumas das sessões mais remotas que não viam muito movimento. O clima estava perfeito, uns 13 graus se eu tivesse que adivinhar. Nublado, mas sem chuva. Estava ansioso por uma solidão de verdade. Eu estava talvez 4 horas dentro da caminhada quando cheguei no que só posso descrever como um desfiladeiro. Não era algum cânion massivo nem nada, mas era fundo o suficiente. Provavelmente uns 10 ou 12 metros até um fundo rochoso com um riacho pequeno correndo por ele. Não era morte garantida se você caísse, mas definitivamente quebraria algo. E as paredes pareciam impossíveis de escalar com toda aquela terra solta e saliência. Havia uma enorme árvore caída encaixada entre os 2 lados num ângulo leve. Era bem grossa. A casca estava gasta e lisa do clima, e provavelmente de outros trilheiros usando como ponte. Inspecionei por alguns minutos para ter certeza de que estava firme. Então decidi que parecia sólida o suficiente para mim. Levei meu tempo para atravessar, tentando manter o foco. Cheguei em segurança do outro lado, e quando voltei ao chão firme, percebi que tinha tido uma descarga bem boa de adrenalina do ato de equilíbrio. Mas então, ouvi esse som rítmico de pancadas atrás de mim. Me virei e havia um cara do outro lado do desfiladeiro, talvez 3 metros de onde a árvore encontrava a margem. Ele era mais velho, definitivamente na casa dos 50 anos, usando uma jaqueta camuflada surrada e jeans velhos. Ele também tinha uma barba desgrenhada que o fazia parecer tipo seu lenhador estereotipado. Levou 1 segundo para eu perceber o que ele estava segurando. Era um machado de tamanho completo. Talvez ele realmente fosse um lenhador, mas não conseguia pensar. Ainda estava em choque com a visão daquilo. Ele caminhou direto até a base da árvore e começou a balançar o machado nela. Gritei para ele do outro lado perguntando que diabos ele estava fazendo. Ele nem olhou para cima. Apenas continuou balançando. Pro meu horror, assisti enquanto um dos golpes dele acertou um pouco mais fundo que os outros. A árvore se moveu levemente. Gritei mais alto, dizendo para ele parar e que eu tinha acabado de atravessar o desfiladeiro naquela coisa. Me ocorreu que esse cara provavelmente já sabia disso e estava tentando me prender do outro lado. Ele não mostrou nenhum sinal de parar, então gritei coisas cada vez mais ofensivas para ele, coisas que nem faziam sentido. Finalmente gritei que precisaria atravessar de volta para o outro lado, e foi quando ele finalmente olhou para cima para mim e disse: "Isso não é meu problema." Ele disse tão casualmente como se eu tivesse perguntado sobre o clima. Não sei porquê, mas o tom casual dele me deixou furioso. E admito, meio que perdi o controle um pouco. Comecei a gritar com ele de verdade. Disse algumas coisas ruins e, olhando para trás, provavelmente não foi a decisão mais brilhante. Não consigo lembrar exatamente o quê, mas algo que devo ter dito atingiu um nervo, porque ele parou de balançar o machado abruptamente. Na verdade, ele o colocou no chão antes de dar alguns passos mais perto da beira. Conseguia ver o rosto dele mais claramente depois disso, e não era uma visão agradável. Seus olhos eram fundos e escuros, quase como se a pele ao redor deles também fosse escura, se é que isso faz sentido. Ele se inclinou sobre a beira e me disse algo que nunca vou esquecer. "Eu conheço essas matas muito melhor que você." Algo na forma como ele disse isso me assustou. Não ameaçador exatamente, mas certo, como se estivesse declarando um fato que eu seria idiota em discutir. Ficamos encarando um ao outro pelo que pareceu uma eternidade. Então ele pegou o machado, se virou e caminhou de volta para as árvores. Não disse nada depois dele. O que havia para dizer? Fiquei ali parado tentando processar o que tinha acontecido. A árvore ainda estava encaixada no lugar, mas dava para ver que não estava mais estável. A beira do lado dele estava lascada e rachada. Queria atravessar de volta para o outro lado ali mesmo, mas não tinha como confiar meu peso àquela árvore agora.
Peguei meu telefone, mas tinha 0 de sinal. Decidi encurtar a trilha. Estava bravo com certeza, mas também genuinamente assustado. Acho que qualquer um na minha posição teria ficado também. Algo sobre aquele encontro pareceu errado, de uma forma que não conseguia articular. Comecei a andar rio abaixo, imaginando que acharia outra travessia, e isso me levaria de volta na direção de onde vim de qualquer forma. Mas estava completamente errado. Andei pelo que deve ter sido 1 hora, e o desfiladeiro só ficava mais fundo. Tinha bastante certeza de que a abertura estava aumentando também. Continuei achando que acharia um lugar onde poderia atravessar, mas cada curva apenas revelava mais terreno impossível. Para piorar as coisas, o sol estava começando a cair. Estava começando a entrar em pânico. Estava escurecendo e eu estava a quilômetros do meu carro na direção oposta que precisava ir. Comecei a considerar seriamente se teria que descer no desfiladeiro e subir de novo, por mais insano que parecesse. Bem naquele momento, tropecei no que parecia um acampamento. Estava sentado numa pequena clareira com uma fogueira que parecia recentemente usada. No começo, fiquei aliviado que talvez houvesse um companheiro acampante ou trilheiro que pudesse me ajudar. Mas quanto mais olhava ao redor, mais errado parecia. Percebi que havia essas gravuras nas árvores ao redor. Não tipo iniciais ou qualquer coisa reconhecível. Apenas esses sulcos profundos e símbolos. Havia também um monte de objetos estranhos espalhados, tipo ferramentas enferrujadas e pedaços de pano amarrados em galhos, o que parecia ser ossos de animais arranjados em padrões. Era assustador. Assim que vi aquelas coisas, basicamente fugi de lá correndo. Estava 2 vezes mais assustado do que estava 2 minutos atrás, o que já era bastante. E então, como se não pudesse ficar pior, comecei a ouvir sons atrás de mim, me perseguindo. Passos ou algo tipo passos. Toda vez que me virava, porém, tudo ficava em silêncio. Comecei a achar que algum tipo de predador estava me seguindo. Acelerei o passo, esperando que o que quer que estivesse atrás de mim perdesse o interesse. Mas não. Se alguma coisa, os sons só ficaram mais altos e honestamente um pouco mais pertos. O que aconteceu depois ainda é a coisa mais aterrorizante que já experimentei. Assim que ouvi o próximo som, olhei por cima do ombro pela tipo 20ª vez e vi um vislumbre de alguém se abaixando atrás de uma árvore. Uma pessoa. Congelei e escaneei as árvores e percebi que não era só uma. Havia outra figura mais à esquerda. Eles tinham se espalhado. Eu estava sendo encurralado. Não sei o que me fez perceber que tinham desistido de se esconder, mas de repente, conseguia ouvi-los se movendo mais abertamente. Vi o que parecia um cano ou um porrete na mão de um deles. E foi isso. Simplesmente comecei a correr, sabendo que não podia fingir por muito mais tempo. E a coisa exata que estava temendo aconteceu. Eles começaram a me perseguir, claramente não mais preocupados em ser furtivos. Não consigo explicar o quão assustador foi. Nem sabia o que eles queriam. Estava no meio da mata, perdido, e o sol tinha quase se posto. Sentia que estava numa situação de vida ou morte, o que provavelmente é como consegui correr tão rápido por tanto tempo. Corri mais rápido do que sabia que podia, e definitivamente mais rápido do que já tinha corrido antes. Uma das pessoas atrás de mim começou a gritar, não palavras, apenas gritos, tipo gritos de grito de guerra, coisa de pesadelos. E digo isso de verdade. Continuei correndo. O desfiladeiro ainda estava à minha esquerda. E justo quando me senti desacelerando de exaustão, vi outra árvore caída. Era muito menor que a primeira tinha sido, mas não tinha escolha. Sem pensar, subi nela e comecei a atravessar. Nem tive tempo de ver se estava firme. Pensando nisso agora, estava apostando minha vida inteira numa árvore. Foi tão tenso e estava tão cansado que honestamente achei que ia escorregar e cair. Aguentou e consegui atravessar. Assim que consegui, me virei. Na verdade, havia 3 figuras me seguindo. E todos pareciam cópias carbono daquele primeiro cara que tinha me prendido. Estavam imundos. E um deles de fato estava segurando um cano.
Assisti enquanto o primeiro colocava a mão na árvore como se fosse atravessar. Então ele desceu de volta. Os 3 me olharam ameaçadoramente e, por alguma razão, me vi incapaz de me mover de novo. Então um deles me disse para sair dali e que eu tinha tido sorte. E foi tudo que precisei ouvir. Me virei e fiz exatamente o que me mandaram. Continuei esperando ouvi-los atrás de mim. Mas a floresta tinha ficado estranhamente quieta. A escuridão não ajudou também. E houve algumas vezes em que tive que lutar contra um colapso total. Devo ter corrido num ângulo que eventualmente me trouxe de volta em direção ao início da trilha. Ou talvez só tive sorte impossível. Mas eventualmente achei. Reportei o que pude depois de dirigir de volta para casa. Mas sabia que não havia nada que alguém pudesse ou faria. Já faz meses agora. Ainda faço trilha. Mas honestamente não é mais tão agradável. Realmente espero começar a curtir de novo porque trilha costumava ser minha coisa favorita, absoluta de fazer. E agora não consigo nem curtir sem pensar naquela experiência. Foi tão assustador. Aquele primeiro cara com o machado especialmente. A forma como ele olhou para mim quando disse aquelas coisas, como se soubesse exatamente o que ia acontecer comigo. Ele provavelmente sabia. Inferno. Ele provavelmente tinha orquestrado tudo. Me aterroriza pensar que poderia ter perdido minha vida naquele dia na mata. Isso aconteceu 3 anos atrás. Sei que muitas pessoas enrolam as coisas, mas não vejo necessidade de fazer isso. Então, vou apenas dizer exatamente o que aconteceu como aconteceu. Eu estava fazendo trilha numa seção remota de floresta no norte do Paraná, bem longe de qualquer trilha marcada. Sempre preferi desse jeito. A natureza selvagem de verdade. Não a versão sanitizada que você tem em trilhas populares com suas placas de madeira e caminhos gastos. Apenas eu e as matas, do jeito que devem ser. Eu estava lá fora por talvez 4 horas, quando notei que tinha perdido minha orientação. Acontece às vezes quando você não está seguindo uma trilha, mas geralmente consigo me orientar bem rápido. Dessa vez foi diferente. Nada parecia familiar. O sol ainda estava alto o suficiente que eu não estava em perigo imediato. Mas aquela sensação doentia de estar perdido já estava se instalando no meu estômago. Tentei ficar calmo e continuei andando, dizendo a mim mesmo que veria algo reconhecível logo, mas em vez disso, comecei a perceber esse som de farfalhar atrás de mim. A última coisa que você gostaria de ouvir se estivesse na minha posição. O farfalhar não era constante. Apenas a cada 30 segundos, mais ou menos, como se algo estivesse combinando com meu ritmo. Eu parava e parava também. Eu começava a andar e lá estava de novo. Continuei dizendo a mim mesmo que provavelmente era um veado, mas já tinha feito trilha vezes suficientes para saber que veados não seguem pessoas assim. Continuei indo, mas naquele ponto estava bem certo de que estava sendo perseguido por algo. E então, de uma vez, o farfalhar se transformou em movimento ao meu redor. Foi um cenário de pior caso. Quando percebi o que estava acontecendo, era tarde demais. Estava cercado de todos os lados por uma matilha de lobos-guará. 6 ou 7 deles, se eu tivesse que adivinhar. Alguns deles estavam rosnando para mim, e alguns apenas encarando. Mas estava claro para mim que para eles eu era uma refeição. Não ia cair sem lutar. Embora tivesse minha faca, mesmo sabendo que as chances estavam contra mim. Lembro de pensar, é isso, é assim que vou morrer de verdade. Sozinho nas matas porque era teimoso demais para ficar nas trilhas marcadas. Estava tentando decidir se deveria me fazer grande ou ficar parado ou o quê. Quando cada lobo de repente ficou rígido de uma vez também. Não tipo reagindo uns aos outros, mas sim todos reagindo a algo mais. As orelhas deles dispararam para cima e todos olharam na mesma direção, em algum lugar sobre meu ombro. E então simplesmente se espalharam. Espalharam como em corrida total na direção oposta de onde tinham estado olhando, quase como se fossem eles sendo caçados.
Foi quando o medo começou a se instalar de verdade. Até aquele ponto, tinha sido apenas uma descarga selvagem de adrenalina. O que faz sentido dado o cenário de vida e morte que achei que estava. Mas uma vez que estava sozinho de novo, comecei a ter arrepios. A primeira coisa que notei depois que os lobos fugiram foi que as matas estavam completamente silenciosas. Sem vento, sem pássaros, sem bichos, nada. Era como se alguém tivesse apertado um interruptor ali. Ainda estava claro, mas as coisas pareciam um pouco mais escuras. Tipo como sua visão some quando você está tonto ou bem antes de desmaiar. Mas a pior parte de longe era porque os lobos tinham fugido. Quero dizer, eles tinham ficado assustados com algo. Isso era óbvio. Mas o que quer que pudesse ter assustado uma matilha inteira de lobos de longe, não conseguia imaginar. Precisava continuar me movendo, mas me sentia realmente inquieto, mesmo à luz do dia. Meio que queria seguir os lobos, mas estava bem certo de que tinha estado andando na direção certa para começar. Então estava numa encruzilhada. Seguir os lobos só para potencialmente ser cercado de novo e ficar ainda mais perdido. Ou continuar na direção certa e possivelmente encontrar o que quer que fosse que os assustou. Uma escolha impossível. Finalmente decidi continuar andando na direção que achei que me levaria para fora das matas. O que significava andar em direção ao que quer que os lobos tivessem ficado apavorados. Minha lógica era que podia desperdiçar 1 hora andando pelo caminho de onde os lobos vieram, só para virar de qualquer forma e ter que andar de volta no escuro, ou apenas engolir seco e andar por lá enquanto ainda tinha luz do dia. Então foi isso que fiz. Talvez 20 minutos depois, vi o que parecia uma clareira à frente. Por um segundo, achei que poderia ser um acampamento. Conseguia ver o que parecia uma fogueira, mas conforme chegava mais perto, percebi que estava errado. Tudo errado. Havia símbolos gravados nas árvores ao redor da clareira. Não iniciais ou marcadores de trilha. Eram intencionais, cortes profundos formando padrões que não reconhecia. Fica pior, porém. Coisas estavam penduradas dos galhos no que parecia cordas de couro. Algumas pareciam ossos, pequenos, talvez de pássaros ou roedores. Outros eram metal, enferrujado e torcido em formas que doíam de olhar. A fogueira no centro não era apenas um anel de pedras. As pedras estavam delicadamente empilhadas umas sobre as outras, tipo estruturas. Havia coisas estranhas na fogueira também. Pedaços de pano, o que parecia joias e outros objetos que não conseguia realmente identificar. Mas aqui está o que realmente me fez surtar. A fumaça. Havia essa fumaça preta grossa que estava apenas pairando no ar a uns 2 metros do chão. Não estava se movendo ou dissipando, e não parecia estar vindo da fogueira também. Estava apenas lá. Realmente queria poder dizer que era apenas fumaça sobrando da fogueira. A fogueira nem parecia ter sido usada recentemente. Fiquei na beira daquela clareira. Estava congelado no lugar. Por alguma razão, simplesmente não conseguia parar de olhar para aquela fumaça. Meus olhos continuavam voltando para ela, mesmo quando tentava focar em outra coisa. Realmente tenho problema em descrever a sensação, mas parecia que estava olhando através de uma janela para algo em vez de apenas estar lá. Tipo, parecia que estava parado na janela da minha cozinha olhando para o quintal, em vez de realmente estar no quintal. Não sei realmente o que isso significa, mas foi o que pareceu. Havia esse sentimento crescendo no meu peito, tipo luto e terror misturados, mas por alguma razão que ainda não tinha acontecido. Era quase como se meu corpo estivesse de luto por algo antecipadamente. Nunca senti nada assim antes ou depois. Devo ter ficado lá por 5 minutos apenas encarando aquela fumaça, antes de algo no meu cérebro finalmente voltar online. E não, a fumaça não dissipou nesse tempo. Apenas ficou lá. Finalmente criei força para me virar e correr. Não andei nem fiz Cooper. Literalmente corri. Estava tomado pelo medo. Não sabia do que estava correndo, mas havia essa sensação no meu estômago que me dizia que precisava sair das matas. Minha memória meio que fica nebulosa depois disso,
Acho que é por causa de quão assustado estava. Tão assustado que meus instintos tomaram conta. Mas parte de mim acha que a razão da minha memória ter sumido estava de alguma forma conectada ao que diabos estava nas matas. A fumaça ou a coisa que causou a fumaça, ou algo totalmente diferente. Não sei. A próxima coisa que lembro é estar escuro, significando que devo ter ficado naquelas matas por mais uma boa hora ou mais. Estava encharcado de suor e estranhamente congelando de frio naquele ponto. Mas estava quase fora das matas. Estava me aproximando do meu carro. Entrei e dirigi sem outro pensamento. E foi isso. Nunca reportei o que achei. O que eu diria? Não conseguiria achar aquela clareira de novo se tentasse. E isso mesmo se lembrasse das coisas claramente, o que não lembrava. Isso para sempre será uma daquelas experiências que simplesmente não tem explicação. Quando contei para o meu pai sobre o que aconteceu, ele apenas disse que todo mundo tem aquela experiência uma hora ou outra. Bem, essa é a minha. E a coisa que ainda penso de vez em quando não é como aqueles lobos se comportaram, como aquele acampamento parecia, ou mesmo aquela fumaça impossível que apenas pairava no ar. É a perda de memória. De toda a pesquisa que fiz, momentos assustadores são lembrados melhor, não pior. Então não tenho escolha, a não ser pensar que tudo o que aconteceu naquele dia estava conectado. Quando eu era mais novo, eu e meus amigos adorávamos acampar. Assim que tiramos nossas habilitações aos 16, estávamos fora quase todo fim de semana acampando em novos lugares. Nossos pais não se importavam realmente desde que conseguíssemos nos proteger. Por essa razão, meu pai nos deixou pegar emprestada uma das armas dele. Era uma Taurus G2C. Isso aconteceu quando tínhamos 18 anos e no último ano do ensino médio. Em fevereiro, eu e minha namorada Mariana, meu amigo Carlos e a namorada dele, Amanda, íamos dirigir até Santa Catarina e fazer trilha na Serra Geral para ver algumas cachoeiras naturais. Era uma viagem de 9 horas de onde morávamos. Então saímos cedo e chegamos lá por volta das 19 horas. Montamos acampamento num dos locais preparados para a noite, já que era tarde e estávamos cansados. Minha namorada e eu estávamos dividindo uma barraca, e Carlos e a dele estavam dividindo outra. Eu tinha a arma na minha barraca. Nada aconteceu na primeira noite. Na manhã seguinte, acordamos e fizemos café da manhã e dirigimos até o começo da trilha. Íamos fazer trilha até uma cachoeira e então achar um lugar para montar acampamento. Na trilha até a cachoeira, Amanda continuava dizendo que via alguém parado e encarando ela, mas ele tinha estado seguindo e ela não tinha visto ele se mover. Então paramos para olhar e vimos um homem rapidamente correr embora. Carlos gritou para ele: "Cair fora ou vamos chutar sua bunda?" Provavelmente mais por exibição para impressionar a namorada. Éramos capazes de nos defender se necessário. Continuamos a trilha e não o vimos de novo. Eventualmente chegamos na cachoeira e lá almoçamos e tiramos fotos. Depois de umas 2 horas, decidimos ir achar um lugar para acampar antes de escurecer. Enquanto procurávamos um lugar para montar acampamento, notei uma mulher estranhamente alta e magra nos encarando. Ela tinha que ter pelo menos 1,95 m. Genuinamente me assustou. Apontei ela e todos os outros ficaram inquietos também. Gritamos para ela nos deixar em paz e dissemos que tínhamos uma arma. Ela se virou e foi embora. Decidimos fazer trilha mais longe, já que estávamos todos assustados. Não tínhamos ideia se os dois esquisitos estavam conectados de alguma forma. Depois de mais 1 hora, achamos um lugar legal perto de um pequeno riacho corrente com uma piscina relativamente funda de água. Então decidimos entrar na água e relaxar. Enquanto brincávamos, conversamos sobre os incidentes anteriores e brincamos que provavelmente eram caipiras drogados. Quando o sol começou a se pôr, decidimos sair e fazer jantar. Trouxemos peito de frango para grelhar, arroz e legumes para ferver e algumas batatas. Sempre comíamos bem nos nossos acampamentos. Enquanto estava cozinhando, Carlos montou a barraca dele e me ajudou com a minha.
Terminei de cozinhar e comemos antes de abrir um pouco do álcool que trouxemos. Eu era e ainda sou um fumante bem pesado, então trouxe maconha e sedas para enrolar. Queríamos nos divertir, já que colocamos muito dinheiro nessa viagem. Contamos histórias e rimos no nosso estado intoxicado. Chegou a um ponto em que Carlos caiu da cadeira e apenas deitou no chão rindo. Fizemos isso até tarde da noite e eventualmente fomos para as nossas barracas. Mariana e eu estávamos nos pegando na nossa barraca quando de repente ouvimos alguém rindo lá fora. No começo, achei que era o Carlos rindo de nós por alguma razão, então gritei: "O que é tão engraçado?" Carlos gritou de volta: "Não fui eu." Isso afundou minha alma e imediatamente me deixou sóbrio. Peguei a arma, saí correndo da barraca e disparei algumas vezes pro ar, gritando para quem quer que fosse nos deixar em paz, ou eu atiraria neles. Isso pareceu fazer o truque porque ouvi passos correndo embora. Movemos nossas barracas mais perto e decidimos ter uma pessoa acordada de cada vez como vigia. No dia seguinte debatemos ir para casa mais cedo, mas finalmente decidimos contra. Tínhamos certeza de que tínhamos assustado quem quer que fosse, então planejamos fazer trilha em algum lugar mais perto da saída e acampar por uma noite final. Depois do café da manhã, arrumamos o acampamento e começamos a trilha de volta. Durante a trilha, encontramos alguns outros trilheiros e contamos a eles o que tinha acontecido. Eles ficaram assustados também. Conversamos um pouco, então continuamos. Quando paramos para o almoço, percebi que aquelas eram as únicas outras pessoas que tínhamos visto até agora, apesar de haver uma tonelada de carros no estacionamento mais cedo. Depois do almoço, continuamos na trilha e depois de uns 10 quilômetros, decidimos montar acampamento. Estávamos a uns 5 quilômetros da saída mais próxima. Montamos nossas barracas e cozinhamos bife e batatas para o jantar. Comemos, bebemos e fumamos de novo antes de ir para as barracas. No meio da noite, acordei precisando fazer xixi, então saí da barraca. De paranoia, me certifiquei de levar a arma. Enquanto estava mijando, ouvi folhas estalando por perto. Meu coração imediatamente parou. Peguei a arma, terminei, puxei as calças e liguei minha lanterna de cabeça. O feixe revelou o homem do dia anterior parado à distância segurando um facão. Conseguia vê-lo claramente dessa vez. Cabelo preto longo e sujo e super magricela. Gritei e levantei a arma enquanto ele começava a correr em minha direção. Disparei todos os tiros que tinha e devo ter acertado ele em algum lugar, porque ouvi ele gritar e o vi cair. Nessa altura, Carlos, Mariana e Amanda estavam todos acordados. Disse a eles para arrumar as coisas. Precisávamos sair rápido. Não queria envolver a polícia, já que não tinha certeza se poderia ser acusado de algo. E honestamente, a vida dele não parecia valer a pena. Não nos incomodamos em empacotar as barracas, já que não havia tempo. Pegamos nossas mochilas e praticamente corremos os 5 quilômetros finais, chegando aos carros em menos de 1 hora. Subimos, trancamos as portas e decidimos dormir no carro pela noite. Cobrimos as janelas e tentamos descansar. Quando acordamos de manhã, saímos imediatamente e paramos para tomar café num restaurante numa cidade pequena. Nunca ligamos para os policiais, e ainda estou em conflito sobre se devíamos ter ligado. Isso aconteceu anos atrás, e nenhum relatório sobre isso nunca saiu. Então, pelo que sei, aqueles psicopatas ainda estão por aí.